Mato Grosso do Sul é um estado onde a pecuária e a agricultura alavancam a economia. E na capital Campo Grande, a poesia também tem sua importância. Comemorando os 120 anos da nossa capital hoje, nós vamos falar agora de uma das figuras mais conhecidas nacionalmente quando se fala em Campo Grande, o poeta Manuel de Barros. Nascido em 1916, falecido com 97 anos em 2014, fincou história na pecuária e na escrita. Mas quem vai contar essa história para a gente, toda a sua trajetória de vida, é a repórter Rosa Cabral, nessa reportagem especial em homenagem aos 120 anos de Campo Grande. Rodou. Esta é Campo Grande, a cidade morena como é conhecida por sua gente. É um município brasileiro da região centro-oeste. Reduto histórico de divisionistas entre o sul e o norte. Planejada em meio a uma vasta área verde, com ruas e avenidas largas. No auge da sua velhice, completando 120 anos, Campo Grande foi fundada por mineiros. José Antônio Pereira e a família vieram aproveitar os campos de pastagens nativas e as águas cristalinas da região dos Cerrados. A casa que viveram abriga a história fragmentada dos cômodos, decorados com móveis e objetos dos Pereiras. Hoje, um museu. E compondo a decoração da majestosa Campo Grande, a escultura do poeta Manuel de Barros em uma importante avenida Afonso Pena. E no dia a dia, a gente passa por aqui e senta no sofá como se estivesse em casa, mesmo estando na rua. E a sua história é o nosso presente para a grande Campo Grande. A obra de arte tem particularidades marcantes. O sorriso largo do poeta, a simplicidade do modo de vestir, as pernas cruzadas, o tênis surrado, o pé virado. Ele sentava daquele jeito e ele tinha um sofá grande na casa dele, um sofá de 3, 4 lugares, e tinha um canto que ele sentava. E ele falava que aquele canto era o buraco dele. E ninguém sentava ali. Todo mundo já sabia. Ele sentava e já entortava o pezinho, assim. Ele era muito magrinho, né? Muito pequenininho. Então, acho que automaticamente o pezinho caía, assim. Em seus poemas aparecem musgos, sapos, pedras, rãs, árvores e caracóis. E em um deles escreveu: quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. E das miudezas, ele não tirava os olhos. Ele falava que vivia de cabeça baixa, olhando para o chão para ver, procurando as miudezas, né? Mas era uma pessoa muito delicada, muito carinhosa, sabe? E foi muito bom conviver com ele todos esses anos, né? Eu me casei muito jovem e foi uma convivência muito assídua, né? E você deu a ele quantos netos? São 3 netos, o Lucas, a Joana e o Manuel. Que uma vez ele disse assim, o Manuel falou uma frase, aí ele falou: ih, Xará, você é poeta? Aí o Manuelzinho, meu filho, falou: não, Xará, o poeta é você. Ele devia ter 4, 5 anos, sabe? Passou a infância tomando banho de rio, vivendo em casas com telhado de palha e conversando com os passarinhos. Bastante tímido, Manuel se declarava com todas as letras ao bisneto Joaquim. Queria sempre que eu ficasse do lado dele. Mas eu tinha 3 anos, que eu nem sabia que ele estava falando muito. Então, eu não escutava muito, porque eu não tinha ouvido pequeno e ele falava bem baixinho. Era um sujeito garrado nas tradições. Com a companheira Estela, construiu 70 anos de história. Da união, nasceram seus 3 filhos, Pedro, João e Marta. Herdou do pai uma fazenda no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a Santa Cruz, e começou da estaca zero. Era só campos, não tinha casa, então foi feito casa, mangueiro, pasto, invernadas, né? Fazer tudo isso. E ele ficou esses anos lá,
nunca escreveu nada lá, ele mesmo falava que ele nunca escreveu nenhum verso por lá, nessa época, mas que tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu e que ele vivenciou, de ir ao campo, colocar sal para o gado, cuidar do gado, era muito ermo, né? Um lugar muito ermo, muito sozinho, era ele, a mulher e o João, que era o pequeno, e os funcionários, poucos funcionários, que ficavam ali. Então aquilo tudo foi incorporando, que depois ajudou ele na trajetória da poesia dele, né? Livros como Guardador de Águas, Matérias de Poesia, o livro Sobre Nada, Fazedor do Amanhecer, marcaram a carreira de poeta. Teve obras publicadas também em países da Europa. Tem livros publicados em Portugal, teve livro que foi publicado na Espanha, eu não tenho aqui, na França, sabe? Tem livro que é o bibliófilo, o Mindlin, fez essa edição do o Livro das Ignorâncias, é uma edição só para bibliófilos. Eu vou lendo os livros dele e eu vou grifando, sabe? Porque de repente eu quero lembrar, quero voltar e ele já está ali, aquelas que eu escolhi, que eu gosto, que tem umas coisas assim que ele fala, que o que é bom para o lixo é bom para a poesia. Então, essa coisa que eu falo para você das inutilezas, né, do inútil, que ele pega e usa isso para a poesia, né? Quando você pega de primeira, você fala, ai meu Deus, não estou entendendo nada, o que é isso, né? E depois você vai lendo, relendo, e aí incorpora em você e não sai nunca mais, né? Vem cá, Joaquim. Joaquim é meu neto. Vem cá. Eu queria que ele estivesse vivo, mas ele não está. Ficar do lado dele, para sempre. Joaquim, de uma maneira lúdica, a tia Rosa fala para você que o nosso poeta virou passarinho e deve estar feliz em saber que você o ama. E que tal você finalizar para a gente lendo um trecho de uma das poesias do seu Bisa? O menino caiu dentro do rio. Gibum ficou todo molhado de peixe. A água dava rasinha de meu pé. João foi na casa do peixe. Remou a canoa, depois Pan caiu lá embaixo, na água. Afundão tinha 2 patos. Grande jacaré comeu minha boca do lado de fora. Um dos grandes nomes, uma grande personalidade que marca esses 120 anos aqui da capital morena, Campo Grande. Você pode saber mais sobre Manuel de Barros acessando aí os nossos canais. A história de Campo Grande também pode ser conhecida hoje aqui pelo sba1.com. Bom, a gente segue com o Bom Dia Produtor. Trago para você agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje a análise é de Felipe Reis. Olá a todos. O mercado do boi gordo se comportou de maneira amena nessa sexta-feira, 23 de agosto, já se encaminhando aí para entrar para a última semana de agosto, o que é natural. Sexta-feira, normalmente, os frigoríficos aproveitam o dia para testar o mercado, uma vez que as escalas de abate para os próximos dias já estão prontas. Mas mesmo com um dia típico, onde os frigoríficos, as indústrias testam o mercado, a gente vê esse volume de testes abaixo do que normalmente a gente registra. Isso porque a oferta de boiadas está restrita e tem limitado esse movimento dos frigoríficos. As indústrias estão com dificuldade em compor as suas programações de abate, suas escalas de abate. E isso mesmo em um período típico de baixo consumo de carne, tem limitado esse movimento das indústrias. A gente espera que na próxima semana esse cenário continue, ou poderão haver até mesmo valorizações na última semana do mês, uma vez que o varejo já vai atrás de se reabastecer os seus estoques para atender a demanda de virada de mês, de início de mês, que é quando o consumo melhora com o recebimento dos salários.
Bom, vamos ver agora como é que ficou a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, fazendo aquele tradicional giro pelas regiões do Brasil, trazendo para você preços de uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. E a gente começa pela região sudeste, trazendo os preços mínimos, já entrando aí na sua tela. Na região sudeste, os preços seguem sem alterações. Vamos agora para a região sul, que aí sim nós tivemos movimentação alta de 5 centavos no quilo pago em Pelotas e também oeste do Rio Grande do Sul. Começamos pela região centro-oeste, aqui pelo estado de Mato Grosso, alta de 50 centavos em Três Lagoas, no interior do estado. Ainda falando em região centro-oeste, mas com destaque para Mato Grosso, o clima também é de estabilidade, não houve alterações nos preços por lá. No Nordeste, queda de R$1 em Alagoas. E a gente encerra o nosso giro passando pela região norte, que apresentou alta de 50 centavos no norte do Tocantins. Cotações do bezerro. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. E a gente vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, a apuração da Scott Consultoria. Além do incômodo, o carrapato afeta gravemente a produtividade do gado de corte e também do gado leiteiro. A repórter Kylie Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa que falou sobre este assunto. As informações estão no quadro Tecnologia e Produção. Considerando os prejuízos econômicos, o carrapato no Brasil gera danos. Estimativas apontam que as perdas chegam a 3,2 bilhões de dólares por ano no país. No Brasil Central, o carrapato afeta a produtividade, principalmente quando falamos da introdução das raças europeias. O incremento genético cobra o controle adequado na cadeia produtiva. A política para o controle do carrapato, ela não é uma política muito objetiva. Com isso, existe muito a procura da facilidade no controle. Ou seja, o produtor procura um produto de fácil uso e o que está, muitas vezes, com preço mais adequado do ponto de vista de custo para o seu mercado. Mas ele não pensa na eficácia do produto em relação à renda que ele vai ter lá na ponta, controlando o carrapato de forma adequada. Em torno de 95% dos carrapatos em sistema de produção de bovinos encontram-se na pastagem. Somente 5% da população é que ficam nos bovinos. Existe uma estimativa que nós podemos mostrar com números de que o carrapato ele causa um prejuízo na cadeia produtiva aqui para o Brasil Central de 6% em peso no rebanho de corte. Com isso, o tratamento adequado gera uma renda próximo desse nível para o produtor. E eu acredito que isso anualmente faz um diferencial para quem faz o tratamento adequado. Bom, primeiro intervalo comercial chegando por aqui. E você que está acompanhando a gente em qualquer parte do Brasil, quiser mandar a sua mensagem aí em alusão ao aniversário da capital, 120 anos, pode fazer pelo WhatsApp, tá? 67998631001. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes você fica aí com uma mensagem em comemoração ao aniversário da nossa capital. Alguém está parabenizando Campo Grande pelos seus 120 anos. Vamos ver quem é. Rodô. Feliz aniversário aí, Campo Grande, nos seus 120 anos. Campo Grande, essa terra morena, acolhedora e capital do agronegócio do Brasil. E tem dado bons exemplos de como se deve utilizar
a terra e para produzir alimentos para todos os brasileiros. Parabéns, Campo Grande! 7h23, Bom Dia já está de volta e está sendo realizado aqui em Campo Grande a Expo MS Rural, uma feira que reúne palestras, exposição de animais, prova de laço comprido e estandes comerciais. E vai trazer também julgamento ranqueado da raça Girolando nos dias 29 e 30. Sobre este assunto, o repórter Zé Cunha conversou com o pecuarista Reinaldo Moura Leite. Acompanhe. Um dos eventos que fazem parte da programação da Expo MS 2019 é o julgamento ranqueado da raça Girolando. Eu vou conversar com o criador da Moura Leite Girolando, Reinaldo Moura Leite, para a gente saber um pouquinho mais sobre esse julgamento. Reinaldo, como que vai funcionar esse julgamento? Esse julgamento é o seguinte, aqui nós temos esse evento aqui em Campo Grande, dia 29, dia 30, e ele acontece no Brasil todo. Cada julgamento desse vem um técnico selecionado pelos criadores e faz esse julgamento de todos os animais. Aqui nós vamos ter mais ou menos uns 120 a 130 animais sendo julgados. Esses animais, na verdade, para virem para cá, eles já foram peneirados. Então aqui quem vem para cá está dentro de uma elite. Essa elite é julgada e pontuada. E nessa pontuação sai um ranking do estado, sai um ranking para o Brasil. O gado Girolando, ele tem graus de sangue. Meio sangue, 3/4, 5/8 e 1/4. O objetivo de ter, porque como é um cruzamento, você tem o holandês com o gir, o holandês com a meio sangue formando 3/4, daí você tem o gir com a meio sangue formando 1/4, e aí você tem o holandês com 1/4 formando 5/8. É muito importante que você, numa formação de um gado sintético, você tenha critérios muito rigorosos para a formação desse gado, porque você não pode multiplicar os defeitos, mas sim as qualidades. E isso o Girolando tem feito com muita propriedade ao longo desses 30 anos de seleção. Agora, Reinaldo, quais são os quesitos julgados nesse evento? Olha, o primeiro quesito, você vê a habilidade da vaca de leite. Primeiro, você olha o ubre. A vaca tem que ter um ubre consistente, com ligamentos fortes, com tetos de um tamanho compatível para ser ordenhado. A vaca tem que ter um arqueamento de costela grande, para que ela tenha um reservatório para caber o alimento que esse alimento vai transformar em leite. Então ela tem que ter um reservatório, um arqueamento grande, uns tetos robustos para caber o leite. Ela tem que ter uma angulosidade para que ela possa parir bem sem ter problema de parto ao parir o bezerrinho. Ela tem que ter boca largas para poder alimentar com rapidez e com eficiência. Ela vai ter que ter uma parte que se analisa com muito cuidado, é a parte de casco e pernas e pés, porque a vaca se locomove para alimentar e ela precisa ter cascos e pernas e pés resistentes. Você entende? Que me lembrar, ela parte também, a parte vascular dela, respiratória dela tem que ser compatível ao tamanho do animal, porque a vaca, ao caminhar para ir pastar e voltar para ir pastar, ela tem que ter uma capacidade pulmonar o suficiente para ela não se cansar. E não se cansando, ela deita, come, rumina e transforma o alimento em leite. Então é um trabalho científico. Então você tem que, uma vaca, para ganhar um prêmio aqui, ela tem que ser uma Miss.
ela tem que ter um pescoço de bailarina, uma perna de bailarina, tem que ter uma traseira de uma miss, tem que ter um peito de uma miss e tem que ter uma barrigona de uma mulata, bem velhona, barriguda, você entendeu? Agora, na prática, isso influencia na produção do leite da vaca? Mas é claro, se você pegar uma vaca sem arqueamento, com uma barriguinha fininha, ela não tem reservatório para alimentar. Eu, quando fiz essa analogia dessas coisas, eu falei, um tom de brincadeira, né? Mas a vaca precisa ter um arqueamento de costela para caber o alimento dela. Senão ela não tem, ela come um pouquinho e para e vai dar pouco leite. Você não vai ver uma vaca de 50 litros de leite sem arqueamento de costela. As vacas e precisa ter o arqueamento de costela e precisa ter ubre. E esse ubre precisa ter um ligamento para ter sustentação, senão ele não tem durabilidade. A vaca dá 1, 2, 3 crias e acaba o ubre, entendeu? E o resultado desse julgamento influencia na avaliação genética desses animais também? Com certeza. Porque esses animais avaliados, eles são, na verdade, tornam-se doadoras. E uma doadora, ela, na verdade, ela não multiplica um bezerro por ano. Ela vai multiplicar 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma vaca aqui que já foi 7 vezes grande campeã, a melhor vaca da exposição, 7 vezes. Essa vaca, só nessa exposição aqui, eu estou trazendo 4 bezerrinhas dela, que nasceu no mesmo ano. É uma vaca que já tem 36 produtos nascidos. Você entende? Então, esses animais excelentes, a gente multiplica com rapidez. E isso que o Girolando procura. Pegar os animais de excelência comprovada e fazer essa multiplicação rápida. Que o Brasil precisa de leite. O Brasil precisa tornar-se um grande exportador de leite, assim como ele é do soja, do milho, do algodão, do café, da carne. E nós vamos conseguir isso. Tá certo, Reinaldo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. De Campo Grande, José Cunha. Bom, e as queimadas que atingem a região amazônica ganharam repercussão além das fronteiras do país e atingiram status de crise internacional. Apesar de dados da NASA mostrarem que as queimadas nessa época da seca estão na média nos últimos 15 anos, a situação chamou a atenção de líderes mundiais que alertaram para a necessidade de proteger a floresta, considerada o pulmão do mundo. Para controlar a crise que atingiu essas queimadas na última quinta-feira, o governo criou um gabinete para tratar as causas e a repercussão que o assunto tem causado na imagem do Brasil. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo em nosso estúdio o jornalista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Mas, João, antes da gente entrar no seu comentário, a nossa equipe de Brasília preparou um material. Vamos ver. Diante da comoção internacional pelas imagens de queimada na Amazônia e em todo o Brasil, e após críticas do presidente francês Emmanuel Macron, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro comandou na quinta à noite uma reunião de emergência com 8 ministros de Estado. Tereza Cristina da Agricultura e Ricardo Salles do Meio Ambiente incluídos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as queimadas em todo o país superam em 83% a quantidade registrada no mesmo período de 2018. Neste final de semana, a França cedia o encontro do G7, as 7 economias mais ricas do mundo. E o presidente Emmanuel Macron quer que as queimadas na Amazônia se tornem uma questão internacional a ser discutida pelos líderes. O presidente Jair Bolsonaro fez publicar em edição extra do Diário Oficial para que todos tomem providências para sanar o problema. Bolsonaro já está procurando os governadores da região para ver a necessidade de envolvimento de tropas do Exército no combate aos focos de incêndio. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, João, a gente viu aí, sem dúvida nenhuma, é um assunto que merece destaque, é um assunto que merece cuidados, mas é realmente para todo esse alarde ou tem mais uma questão política envolvendo isso tudo aí? Bom dia.
Tem muita coisa, mas o governo errou feio, porque todos os anos acontece queimada na Amazônia. Você tem um grande volume de massa de vegetal seca e o pessoal acontece. O maior foco de problema da queimada na Amazônia são os desmatamentos ilegais. Aquele pessoal que são grileiro, que vão lá, tiram a madeira que presta, vende essa madeira e quando seca, queimam para jogar capim e vender essa área para algum interessado que queira tocar algum seu negócio lá. O desmatamento da Amazônia chegou a mais de 7.500 quilômetros quadrados, isso equivale a 750 mil hectares. É um volume bastante significativo. No início do governo Lula, estava na faixa de 10 mil quilômetros quadrados, caiu, veio para 3 mil, agora está voltando com um vigor muito intenso. O governo tem que agir e agir sério. Quando o governo fala em usar as Forças Armadas, eu considero que o setor das Forças Armadas que mais poderiam dar resultado seria o Serviço de Inteligência das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos eles, para eles chegarem e identificarem os agentes criminosos que estão lá. Não adianta prender aquele motorista de caminhão que anda com chinelo de dedo e com camisa de time de futebol. Essa é a última peça na cadeia da safadeza. Tem que pegar aqueles caras que ganham dinheiro exportando madeira, que ganham dinheiro grilando terra, vendendo terra. Esses caras, sim. Se você atacar firme nesse pessoal, desmatou uma área, o satélite vê na hora o que está acontecendo. Manda o pessoal lá, o cara bota um rastreador nas toras. A hora que essa tora chegar em algum lugar, sabe quem é. Prende o cara da madeireira e bota na cadeia, faz com que o cara sinta o peso da lei. Não é justo que meia dúzia de malandro lá na região prejudique o Brasil como um todo. Dizer que o Brasil não vai sair prejudicado, claro que vai sair. Lá fora, 3 coisas falam mal do Brasil. Primeira coisa, desmatamento. Segunda coisa, o uso de defensivos agrícolas. Terceira coisa, a questão dos índios. A principal é o desmatamento. Então, se você não agir corretamente, o que vai acontecer? O Macron está jogando para a torcida dele. Está numa situação ruim na França, com um desgaste junto à opinião pública. O que ele fez? Pegou uma bandeira para jogar os agricultores franceses, os produtores franceses contra o Brasil para inviabilizar o acordo do Mercosul e União Europeia. Então, cada país joga para o seu lado. Achar que o Brasil não vai perder? Claro que vai perder. Em 2006, 2007, 20% da nossa carne bovina era com destino à Europa e gerava 33% do faturamento. Nós fizemos uma série de jogadas erradas, perdemos esse mercado que agora está sendo lentamente recuperado. E com ameaça, você olhar hoje, o presidente da Finlândia, que é um país pequenininho, mas que é o presidente da União Europeia, do setor do organismo da União Europeia, propondo que seja proibida a importação de carne bovina brasileira. Ou seja, meia dúzia de malandro lá na Amazônia ganham dinheiro e o resto do Brasil paga a conta. Mas não vamos vender para a Europa, vamos vender para a China. Tudo bem. Na China, essa geração que está no comando da China não está muito preocupada com a questão de meio ambiental, desmatamento, não. Por quê? Porque eles passaram fome na Segunda Guerra Mundial, a China passou por períodos muito difíceis na década de 50, porém, essa geração nova, essa geração que está hoje com 18 a 30 anos, essa está extremamente preocupada com a questão ambiental. Hoje tem uma pesquisa na China que fala o seguinte, 47% desse pessoal que tem de 18 a 30 anos fica preocupado com a rastreabilidade, com a origem do alimento, com a questão ambiental. Então não adianta, o mundo inteiro está preocupado com isso. E custa caro. A Indonésia fez a mesma burrada, desmatou a área tropical para plantar palma, para produzir óleo de palma. Hoje, eles estão com um boicote de grande parte do mercado mundial para o óleo de palma da Indonésia. Por quê? Porque desmatou a floresta tropical. Nós temos que achar um jeito de usar melhor a floresta amazônica. Fala-se, todo mundo fala que tem uma biodiversidade fantástica. Será que as nossas universidades, em parceria com a iniciativa privada, não podem gerar atividades econômicas que não dependam do desmatamento? O outro item que dá origem a muitos incêndios é o desmatamento das formiguinhas, aquele pessoal de assentamento, pequenas propriedades. O solo da Amazônia é um solo muito pobre em mineral.
A hora que você usa ele, derruba a mata, queima, você tem 2, 3 anos de produção comercial, de produção razoável. Depois ele esgota. O que eles fazem? Desmatam mais um pedacinho para fazer. Nós temos que levar uma mensagem, levar extensão rural a esse pequeno produtor da Amazônia, para que ele tenha uma visão de maior sustentabilidade, que ele use tecnologias, em vez de queimar, usar matéria orgânica, usar alternativas para que ele possa produzir sem agredir o meio ambiente. E outra coisa é o poder público. O Brasil hoje, nós estamos refém de tudo que se arrecada, que é bastante, 33% do que se produz no Brasil vira imposto, mas é um imposto que não vem para a sociedade, vem para atender aposentadorias absurdas do legislativo, do judiciário, do executivo, já que o déficit da Previdência esse ano é 270 bilhões de reais, você imagina o valor disso aqui. Então, hoje, o Brasil, tanto a União como os estados, não tem recurso para mais nada, não tem recurso para custeio, não tem recurso para comprar, para arrumar carro, para pagar diária, pagar gasolina, para o fiscal fazer o trabalho. Nós temos que inverter esse processo. O governo acordou, tarde, mas acordou. Talvez daqui para frente possa ter uma visão muito mais clara. E ele não pode perder a opinião pública brasileira a seu favor, que o grande vantagem do presidente era a opinião pública a seu favor. Hoje, com certeza, essa situação na Amazônia tirou uma boa fatia dele dessa vantagem que ele tinha. Mas antes, tarde do que nunca, vamos trabalhar para ver se a gente consegue recuperar. A chuva de hoje possivelmente já seja um grande fator para ajudar a diminuir as queimadas. Precisação, né, João? De boa intenção, o inferno está cheio. Bom, intervalo comercial por aqui. Lembrando você que você pode deixar sua mensagem hoje em comemoração aqui aos 120 anos da nossa capital. Se quiser parabenizar a cidade de Morena, encaminha sua mensagem 998-63-1001 e a gente vai sair para o intervalo com mais alguém, trazendo uma mensagem aí de mais alguém que está parabenizando a nossa capital. 120 anos é uma comemoração histórica dessa nossa capital, Campo Grande. Parabéns pela acolhida e por todo o seu empenho e toda a sua manifestação em torno da ciência, e que nós estamos aqui envoltos no agronegócio com muito orgulho e saudamos essa capital receptiva e progressiva cada vez mais. Parabéns, Campo Grande, pelos seus 120 anos. Na última sexta-feira foi realizada aqui em Campo Grande uma importante reunião que discutiu o trajeto da ferrovia transamericana, que deve ligar o Porto de Santos até São Paulo, até a cidade de Arica, no Chile. O repórter Vinícius Souza acompanhou essa reunião e nos traz os detalhes. Durante o evento, as autoridades presentes debateram a integração entre a Ferrovia Brasil-Bolívia, uma ideia transformacional que melhora as condições de transporte entre os dois países, trazendo benefícios tanto para o Brasil quanto para a Bolívia. A proposta da ferrovia é abrir uma nova opção de escoamento da produção brasileira para o mercado asiático. Nós estamos fazendo uma discussão sobre a questão do uso da ferrovia no estado de Mato Grosso do Sul e a integração dessa ferrovia com a ferrovia boliviana. No Mato Grosso do Sul é a Malha Oeste, que é de Bauru até Campo Grande, e na Bolívia a nossa ferrovia oriental, que é da divisa até Santa Cruz e um pouquinho mais além de Santa Cruz. Então o que nós estamos discutindo hoje é a integração de cargas. É fundamental que venha ocorrendo um grande fluxo de mercadorias da Bolívia para o Brasil e principalmente matéria-prima para o agronegócio. Segundo Jaime Verruc, a discussão é a logística e a competitividade, proporcionando novas alternativas para facilitar o transporte. O nosso foco realmente é criar, a partir de Campo Grande, um hub de cargas que poderiam trazer essas cargas da Bolívia e centralizar em Campo Grande, e a partir de Campo Grande, pegando frete de retorno de soja que desce. Então essa que é a ideia que nós estamos discutindo, e fazer um plano de ação para exatamente resolver algumas questões de curto prazo. Mato Grosso do Sul é o coração dessa ferrovia, porque de fato ele está ao longo do estado equidistante, seja para as condições da Bolívia ou para os portos de Santos, que é um ponto muito importante, vai ser ainda repotencializado e é algo fundamental para o nosso projeto. Aqui no Mato Grosso do Sul estão as principais cargas que iremos transportar nesse negócio, né? Celulose, madeira,
cargas containerizadas industrializadas, combustível, minério de ferro, e uma série, e ainda receber os produtos que vêm da Bolívia, principalmente fertilizantes como ureia e potássio. O governo de Mato Grosso do Sul adiantou ao ministro da Bolívia, que esteve presente na reunião, as ações que o estado vem desenvolvendo para garantir a restauração da malha oeste, que é de extrema importância para viabilizar o corredor ferroviário. Abre um novo canal de exportação muito mais competitivo do que os atuais. Evidentemente que há necessidade de estruturar isso tudo, e eventos como esse têm essa finalidade de que essas coisas sejam discutidas e entendidas. De Campo Grande, Vinícius Souza. Oi, amanhã às 8h30 da noite, pelo Canal do Boi, você vai conferir o 43º leilão virtual TV Sat Marca Sol Guzerá. Serão ofertados 50 touros PO prontos para servir a campo e 2 touros indicados para repasse. Vamos acompanhar os detalhes dessa oferta na reportagem do Gustavo D'Angelo. Caracterizado pelos belos chifres e por sua rusticidade, o Guzerá é um personagem importante da pecuária nacional, sendo a primeira raça zebuína a chegar no Brasil. Aqui foi melhorado e hoje garante a satisfação de muitos criadores, como Haroldo Quartim Barbosa, referência em seleção com a marca Sol Guzerá. A raça Guzerá é a raça mais velha que existe na Índia, já está com 5.000 anos atrás, já tinha Guzerá. Então é uma raça realmente muito bonita, muito dócil, ela realmente é um zebu que enfrentar o calor e carrapato, precisa ser zebu. Então a raça que a gente adotou para conseguir ter uma icterose dentro de zebu, a raça melhor que existe, o Nelore é a grande raça do Brasil, mas a melhor opção seria o Guzerá. E nós estamos muito satisfeitos, porque realmente o rebanho tem melhorado. Ano a ano, leilão a leilão, você vai ver as qualidades que são do Guzerá. E a gente tem corrigido, a gente tem realmente dado uma pressão de seleção muito grande. Os excelentes resultados alcançados pela marca Sol Guzerá ao longo de mais de 2 décadas de seleção podem ser observados no seu forte e produtivo rebanho a campo, que entrega a cada safra animais de alto desempenho, atendendo às exigências da pecuária moderna. O nosso gado, você pode ver que é um gado de frame moderado, um animal mais baixo, profundo, comprido. São touros bem mais dóceis, animais que, como vocês podem ver, estão aqui ao fundo e estão tranquilos, entendeu? Touros que vão cumprir o seu papel primordial, que é cobrir a campo. Vocês podem ver que são animais de ossatura forte, ligamentos fortes, andam muito bem, então vão conseguir andar atrás de vaca nessas pastagens aí. Um animal, ele precisa percorrer atrás das fêmeas, cobrir, são animais com uma CE maior, são animais que quanto maior a CE, vai passar isso para suas fêmeas. As vacas Guzerá, as novilhas Guzerá, são mais precoces sexualmente. Quando cruzados com a vacada Nelore, vacada uma cruzada, vão ter um alto grau de heterose. Os seus filhos vão produzir mais carne, vão ter um GMD maior. Outra característica muito importante, a eficiência alimentar do Guzerá é altíssima. Come muito menos e converte muito mais. Então, nós estamos, eu acho que no caminho certo e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Toda essa tradição e qualidade da marca Sol Guzerá entram em cena no dia 27 de agosto. É a última chance em 2019 para adquirir essa genética de resultados. Nesse leilão serão ofertados 50 touros PO prontos para servir a campo e 2 touros indicados para repasse. Todos com andrológico positivo e atestado negativo para brucelose e tuberculose. Vários deles são filhos de doadora, com touros líderes do sumário, e muitos são DK1. Eles estão com uma média de 30 meses, 715 quilos e 39 de CE.
Dia 27 de agosto já está próximo aí, estamos quase já virando o mês para setembro. Estação de monta começa em outubro, então eu acho que o momento ideal para se comprar um touro é agora. Principalmente porque os touros já estão aptos, já estão cobrindo a campo. Então é só levar, soltar na vacada que ele vai fazer o serviço. E também, olhando um pouco mais para frente, outubro, novembro, está sinalizando aí uma melhora do mercado, uma arroba que nós estamos esperando que vai dar uma melhorada, vai subir. Então eu acho que a hora é comprar agora, entendeu? Porque o futuro é bem promissor. Com facilidades de frete e pagamento, o 43º Leilão Virtual TVSAT Marcasol Guzerá reserva grandes oportunidades de bons negócios. Espero vocês no dia 27, às 8h30, horário de Brasília, transmissão pelo Canal do Boi. Uma doença que pode parecer inofensiva, mas que impacta diretamente no desempenho do rebanho é a coccidiose. E o repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Gadiel Barros trazem mais informações sobre este assunto direto do Paraná. Confira a reportagem da série Bezerro de Peso. Com certeza você já teve esse problema no seu rebanho. A coccidiose ou eimeriose é uma doença comum. Seu principal sintoma? A diarreia. A enfermidade acomete principalmente bezerros entre 15 dias e 4 meses de idade. Os animais adultos em confinamento também estão expostos ao risco. Nossa equipe de reportagem foi até Londrina, interior do Paraná, conversar com o professor e médico veterinário João Luiz Garcia para entender um pouco mais desse problema, que acomete bovinos de leite e bovinos de corte. Então, a coccidiose ela é uma doença infecciosa, ou seja, ela é transmissível dentre os animais. A doença ela é conhecida como diarreia de sangue, enterite hemorrágica ou curso vermelho. Mas é preciso atenção. De acordo com o professor, apenas 30% dos animais apresentam o sintoma da diarreia. Na maioria das vezes, os sinais são subclínicos, ou seja, não apresentam sintomas. O produtor está perdendo com a coccidiose, mas ele não consegue observar esses sinais. Perda para o produtor. O animal acometido pela enfermidade enfrenta problemas para expressar o seu potencial genético, deixa de absorver nutrientes e apresenta queda no ganho de peso. Mas onde começa o foco da coccidiose? Em uma propriedade rural existem vários focos de contaminação da coccidiose. Por exemplo, esse ambiente onde existe muita umidade. Por isso, o produtor rural precisa estar atento a todos os detalhes para evitar que a doença se dissemine em seu rebanho. Eles vão lesionar células do intestino e vão pelas fezes, vai se eliminar os oocistos. Esses oocistos eles vão pelas fezes no meio ambiente, espalha pela propriedade, pela pastagem, pela água, e aí vão esporular e infectar outros animais. Então esse é o ciclo. Ocorre uma infecção fecal-oral, ou seja, das fezes para os animais. Uma doença perigosa para o rebanho. O proprietário está tendo problema, mas ele não está sabendo identificar. Então é importantíssimo que ele faça essa identificação, que ele avalie realmente se está tendo, para tomar as medidas necessárias para prevenir a coccidiose. Eu vou para o intervalo comercial, só lembrando você que toda essa série especial aí, Bezerro de Peso, está disponível para você lá no nosso portal sba1.com e também na página do Canal do Boi lá no YouTube, tá? Se quiser assistir todas as matérias que integram essa edição especial aí, vale muito a pena, viu? Você, para evitar ou tiver algum problema já com a coccidiose aí na sua fazenda, dá um pulinho lá, assiste as matérias, tem umas indicações muito bacanas, tem prevenção, enfim, vale a pena você dar um pulinho lá e acompanhar toda esta matéria, esse especial aí na íntegra.
Agora são 7 horas e 55 minutos, a parada é rapidinha, lembrando a você que está liberada a sua participação pelo WhatsApp, tá? 998631001, eu volto já. Nossa Campo Grande, linda cidade morena, né? Esperamos que os produtores continuem trabalhando para que todos possam ter a garantia de uma comida farta e com uma condição muito razoável na sua mesa e mantendo esse nosso IDH, que é um IDH, o melhor IDH do estado e um dos melhores do Brasil, e fazer com que isso seja referência a nível de mundo. Já estou de volta e Campo Grande comemora 120 anos hoje, é feriado municipal aqui, mas lá em Sinop o povo não para não, lá o couro anda e anda com força mesmo. Tivemos essa semana aí, final de semana, o leilão da genética Coroados, essa semana tem Boi Pauta e tem muita coisa boa ainda previsto para você que está ligado aqui na nossa programação em relação às realizações da Ricardo Nicolau Leilões. E nós vamos até Sinop agora ao vivo, conversar com meu amigo Arnaldo Campos, que vai trazer toda essa agenda extensa aí que eu tenho certeza que está recheada de boas oportunidades, né, Arnaldo? Bom dia para você, uma ótima semana. Bom dia, meu caro Adriano, uma ótima semana para você também, né? Parabéns a Campo Grande, são 120 anos de história, tem uma das avenidas mais famosas do Brasil, que é a Avenida Afonso Pena, está em Campo Grande. Então, parabéns, Campo Grande. E a todos os munícipes de Campo Grande, né? Bom, você falou aí da genética Coroados, que foi no final de semana, e eu queria compartilhar com vocês o sucesso que foi esse grande leilão na Fazenda Vitória Régia. 100% de liquidez nos touros Nelore, 100% de liquidez na Torama Senepol, nas fêmeas Nelore, na fêmea Senepol. Tivemos mais de 600 pessoas comparecendo na fazenda e assim eu vou te dizer, viu, Adriano, as estradas naquela região estão em péssimos estados, aquela região está esquecida pelo governo estadual. Vou abrir o jogo aqui, dá vergonha de ver a situação que encontra aquelas estradas ali, a 174 que liga Castanheira a Juruena, a Ariponã, a Colniza. É realmente vergonhoso você ter que passar, você andar 40 quilômetros, você gastar 1 hora de caminhonete, é realmente horrível a situação lá. Mesmo com essa dificuldade, as pessoas compareceram, mais de 600 pessoas estiveram na fazenda, um evento maravilhoso, maravilhoso. Parabéns ao seu Jorge Basílio, ao Diogo, ao Douglas, a Ricardo Nicolau Leilões, a S Mais Assessoria, um leilãozaço mesmo. Bom, e agora, como você disse, né? Segue o baile. A comitiva Ricardo Nicolau não para a hora nenhuma. Na quarta-feira nós temos Boi em Pauta e o Boi em Pauta traz uma oferta especial aí da Fazenda Santa Lúcia, do seu Rubens Pacola, traz animais filmados aqui também, mais na região de Colíder, de Alta Floresta. Então teremos a entrevista com o senhor Olímpio Riso Brito, vai falar sobre melhoramento genético da raça Nelore a pasto, totalmente a pasto, né? E logo na sequência uma bateria de animais aí, como eu disse, uma oferta especial da Fazenda Santa Lúcia e também animais mais aqui na região médio-norte do estado de Mato Grosso. Quarta-feira, Boi em Pauta, 20h30, horário de Brasília, e você, nosso convidado especial, fica ligado com a gente. E aí já vai chegando o final de semana, já vai chegando o domingo. Domingo é um domingo especial. Um domingo especial onde teremos uma oferta de reprodutores da Agropecuária Cangayan. Pode trazer o pool de imagens para mim, Márcio? Pode colocar na tela as imagens lá da Torama da Cangayan, que eu quero falar um pouquinho mais desse trabalho. Tá aí as imagens já. A Torama com avaliação do Geneplus. Alguns são ceipados lá, o seu Olímpio também usa o PAIT, então alguns dos animais já vêm com avaliação da Geneplus, com registro definitivo, com CEIP, né, com o CEIP também, né, emitido pelo PAINT, vem com prova de ganho de peso a pasto, a primeira prova de ganho de peso a pasto chancelado pela ABCZ no Brasil foi feita por conta do seu Olímpio Riso de Brito. Ele acredita muito que os animais têm que ser provados a pasto, é a grande maioria
da pecuária do Brasil é feita a pasto, então para ele isso, o animal tem que ser provado a pasto, tem que produzir a pasto. E você vê aí, ó, uma torama rústica, uma torama de muita costela. Você vê como ela é parelha de costela? Você vê ela passando assim, você vê que é uma bitola só, né? Parece que foi desenhada, né? Parece que foi feita. Também tem 35 anos selecionando o gado no perfil que ele quer, não tem que chegar vai chegar nessa bitola, né? Tá aí a torama realmente espetacular. Ela vem também com avaliação de carcaça. A Pecos fez avaliação de carcaça lá, então todos os indivíduos têm avaliação de carcaça também, em 30 parcelas. Então você, amigo de casa que está nos acompanhando, essa torama vai em 30 parcelas e a gente vai estar definindo aqui rotas de fretes para atender o estado de Mato Grosso inteiro. Então, anote na sua agenda aí. Você é nosso convidado especial, uma semana muito produtiva aqui na Ricardo Nicolau Leilões, boi em pauta na quarta-feira e no domingo a gente tem esse leilão da genética Cangayan, a partir das 14 horas com horário de Brasília, uma torama realmente feita com muito capricho e com muito esmero. É isso aí, tá dado o recado, viu, meu caro Adriano? Fica ligado com a gente que a semana vai ser muito produtiva e vai fechar no domingo com 110 reprodutores da genética Cangayan do mais alto padrão selecionado a pasto. Mais informações sobre esse evento, sobre todos os eventos aqui da Ricardo Nicolau Leilões, é muito fácil, né? Entre lá no www.ricardonicolaulailões.com.br ou visite aí as nossas redes sociais, ok? Muito bom dia a todos, parabéns mais uma vez Campo Grande e uma ótima semana a todos. Valeu, Arnaldo, um ótimo dia para você também. Em nome de todos os campograndenses aqui, eu recebo o seu parabéns e agradeço muito de coração. Excelente semana e abençoada para todos vocês aí. Bom, hoje nós vamos tratar sobre o pasto rapado, que causa prejuízos econômicos, ambientais e afeta diretamente o rebanho. A Bricfeno traz uma solução, um produto sustentável que aumenta a absorção de nutrientes do gado. Confira os detalhes com o Vinícius Souza. A degradação de pastagens é apontada hoje como um dos principais problemas que atingem a pecuária brasileira. No Brasil, o número de propriedades nessa situação pode chegar a 50%. Sem os devidos cuidados, a capacidade de lotação dos animais pode atingir queda acima dos 80%. Este pesquisador aponta os cuidados necessários para evitar esse problema. A pastagem, já a partir do segundo ano, se não corretamente manejada e também havendo reposição de nutrientes, ou seja, adubação, já começa uma diminuição da produtividade. Vai de um planejamento da espécie forrageira, vai da manutenção de fertilidade e principalmente do manejo durante todo esse período. Prejuízo para o produtor. A degradação reflete diretamente no animal, que deixa de ganhar nutrientes e perde peso. Pensando em resolver esse problema, o Gilberto analisou, estudou e achou a solução. Ele criou a Bricfeno, levou o pasto para o coxo e tudo isso de uma maneira sustentável. Praticidade, economia, forma de armazenagem, transporte. É um produto fácil de aplicar, que não requer maquinário, uma mão de obra muito simples. Como eu te disse, fácil armazenamento, não precisa de estrutura, não precisa de barracão, basta uma lona para não deixar pegar umidade. Não precisa maquinário específico, aliás, dependendo da quantidade de animais, não precisa de maquinário nenhum, basta um funcionário ali, tranquilamente. Tranquilidade que o Rodrigo comprova. Ele é o encarregado da Fazenda Galheiros, em Campina Verde, Minas Gerais. Aqui o rebanho está dividido entre gado holandês e girolando. Facilitou demais, né? Porque antes era silagem. Silagem é um produto mais complicado, que dá mais mão de obra. Aí chegando esse produto aí, ajudou demais, porque o manejo está bem mais rápido. Além de ser um produto sustentável, o Bricfeno também auxilia o animal no ganho de peso. Esse boi, por exemplo, bem magro, chegou aqui na fazenda numa situação bem difícil e depois que ele começou a utilizar o produto, em menos de 8 dias, ele já engordou 1 arroba. O resultado tem sido muito satisfatório. Como você pode ver, ele não refugou e tem comido muito bem, engordando bastante. Ele chegou aqui numa situação bem difícil. Um boi magro, veio lá do meio da boiada, ele estava bem sentido. Aí trouxemos ele para a porta, começou o tratamento, pondo o produto, ele tá desenvolvendo demais. Você vê, o boi hoje é outra coisa, né? Ajudou demais.
O seu Cláudio, proprietário da fazenda, atesta os resultados. Eu já percebi que os animais têm uma grande aceitação pelo produto, já começou o aumento da produção de leite. Para ele é de extrema importância fazer o uso de um produto sustentável. É o aproveitamento de um produto que era descartado, às vezes até queimado para poder desocupar espaço, e agora transformado num alimento de excelente qualidade, de grande aceitação, palatabilidade, digestibilidade pelos animais, isso é uma coisa fantástica. É sem dúvida nenhuma uma tecnologia inovadora e você pode saber mais acessando bricfeno.com.br. Hora de mais uma paradinha por aqui. Já mandou sua mensagem? Não mandou ainda? Daqui a pouco nós já vamos ver quem está participando. Vou mandar um abraço especial para quem já participou. 998631001. E tem mais gente que também quer dar o seu recado aqui, parabenizando o Campo Grande pelos seus 120 anos. Dá uma olhada. Parabéns, Campo Grande, pelos seus 120 anos de emancipação política. Agradeço a todos que aqui me receberam nessa terra, como recebeu a José Antônio e fundando a cidade. Muito obrigado. Já estou de volta, peguei o telefone ali, ó, quero mandar um abraço para o Márcio lá do Amapá, quero mandar um abraço também para a Norma Lúcia Lipel, que está ligado aqui no programa. E assim, o pessoal está participando e deixando a sua opinião aqui sobre a questão das queimadas. É o Antônio Haroldo que está participando, aliás. Mandando a sua mensagem aqui em relação à questão das queimadas. Muita gente dizendo aqui, trabalhei por 10 anos na Amazônia, em situações diferentes, nunca vi tanta corrupção, extração de ouro, roubo, invasão de terra, enfim. É sem dúvida nenhuma um assunto que está na moda e vai dar muito o que falar isso ainda. Tem gente que mandou para a gente vídeo aqui também, mostrando a situação que está lá na Amazônia. A Janaína Alves mandou uma mensagem para a gente na sexta-feira, mas a mensagem dela chegou depois que o programa já tinha ido ao ar. Então, mandou a sua mensagem aqui. Eu estou mandando um abraço para você hoje, tá, Janaína? Você desculpa, eu não vi a mensagem na sexta-feira. Ela disse que estava assistindo lá junto com o filho Pedro Lucas, de Agricolândia, no Piauí. Obrigado, viu, Janaína, pelo seu carinho, pela audiência de todo mundo aí. O Geraldo, lá de Governador Valadares, também está participando. A dona Renata, lá do Tocantins. O seu Everaldo, de Araçatuba, no estado de São Paulo. O Douglas, que está acompanhando a gente também no estado de São Paulo, na cidade de Lages. Muita gente participando. Nosso tempo está meio curto, está meio corrido aqui. Daqui a pouco a gente manda mais abraços, tá? O primeiro final de semana da Expo Inter teve recorde de público. O tempo bom foi um convite para mais de 140 mil pessoas visitarem o Parque Assis Brasil em Esteio nos 2 primeiros dias da 42ª Expo Inter. E um dos responsáveis por atrair tanta gente foi o Freio de Ouro, que teve seu final neste final de semana, sua final neste final de semana. E é sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Annelise Nicolotti. Está aqui a Annelise já nos aguardando para trazer todas essas informações. Está ao vivo aí, direto da pista do Freio de Ouro. O Freio de Ouro acabou, né? Mas está rolando ainda algumas atrações equestres na Expo Inter, né, Annelise? Bom dia, seja bem-vinda por aqui. Bom dia, Falheiros, bom dia a todos. Pois é, o final de semana, como você falou, foi perfeito aqui na Expo Inter. E a segunda-feira, de novo, viu? Temperatura de 14 graus, a máxima hoje pode chegar aos 23. E esse dia de sol levou 94, né? Trouxe 94 mil pessoas no domingo aqui para a Expo Inter. E sabe qual foi o lugar mais disputado? Esse aqui onde a gente está, viu? A pista onde aconteceram as finais do Freio de Ouro. E é sobre isso que eu vou conversar com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, Francisco Fleck. Francisco, dá para resumir um pouquinho do que foi essa grande prova em termos de público, de premiação? Bom dia, Annelise, bom dia aos amigos do Canal do Boi. Eu acho que a palavra para resumir é fantástico, né? Tivemos um evento maravilhoso, um clima nos ajudou muito, a pista estava em perfeitas condições, a final do Freio de Ouro foi do tamanho que ele merece, né? Depois de 7 classificatórias que nós tivemos, uma delas em Campo Grande, pela primeira vez no centro-oeste do país, a cidade que está hoje de aniversário, onde temos lá um núcleo de criadores maravilhoso que nos possibilitou fazer pela primeira vez uma classificatória.
Estamos muito contentes, muito contentes. Um evento de altíssima qualidade, onde venceram, como sempre, os melhores animais. Nós temos um sistema de avaliação que é acima de qualquer suspeita. Como eu dizia em todas as entrevistas antes do Freio de Ouro, é muito difícil se apontar favoritos. Nós tínhamos um cavalo bicampeão defendendo o seu título, tínhamos uma égua campeã do ano passado defendendo o título, ganhadores do Bocal de Ouro, animais freio de prata, freio de bronze, e venceram os que andaram melhor aqui na final. A gente fica muito feliz. O ginete vencedor desse ano é um ginete novo, da nova safra de ginetes, que se apresentou de uma maneira impecável desde a primeira prova até o final, sempre na frente, merecidamente. Nas éguas nós tivemos um freio em que a cada prova tinha uma alternância de posições entre as 10 primeiras éguas, eu acho que como não acontecia há muito tempo, também dando uma sensação de competição muito grande. O público vibrou, tivemos um recorde de público em todo o Parque Assis Brasil e também aqui na nossa arena do Cavalo Crioulo. Muita felicidade que nós temos, e eu acho que o Cavalo Crioulo merece pela grandeza da nossa raça, é uma raça que mais cresce no Brasil, e agradecemos aí o apoio de vocês. Não é à toa que é patrimônio cultural, né? E o pessoal estava perguntando aqui, essa movimentação é porque as provas de morfologia acontecem hoje. Hoje, a partir das 14 horas, inicia então o julgamento morfológico, até quarta-feira, onde temos o julgamento dos campeonatos e dos grandes campeonatos. Na quinta-feira começa a final do Campeonato Nacional de Paleteadas e na sexta, de sexta a domingo, a final do freio jovem. Teremos 88 crianças competindo nas categorias infantil, juvenil, feminina e masculina. Perfeito. Muito obrigada, presidente, pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. A gente segue por aqui, vamos trazer muitas outras atrações da Expo Inter em toda a nossa programação. Falheiros, bom dia para você e nosso parabéns também para Campo Grande. Valeu, Nelise, obrigado, viu? Recebo o parabéns de vocês em nome de todos os munícipes aqui de Campo Grande e um dia abençoado para todos vocês aí. Bom, agora há pouco a gente falou para você sobre o Brickfeno, né? Você viu aí o caso que o Vinícius Souza trouxe para a gente, um resultado muito bacana. E agora quem vai trazer o recado relacionado a essa tecnologia também é o nosso companheiro aqui da casa, o Éder Campo, que vai te apresentar mais detalhes sobre este produto que aumenta a absorção de nutrientes do gado. Dá uma olhada. Brickfeno, volumoso como você nunca viu. Por ser feito de capim cozido, é o único volumoso que garante alta digestibilidade. E sua compactação em processo industrial torna o transporte muito mais barato. Por exemplo, em um truque de Brickfeno, você transporta o equivalente a 6 truques de feno comum ou silagem. É fantástico, não é mesmo? Outro diferencial importante é a armazenagem. A baixa umidade do produto final faz com que ele não mofe e possa durar até 1 ano. Basta armazená-lo em local seco. Brickfeno, garantia de coxo limpo em qualquer época do ano. Palatabilidade inigualável. Amigo pecuarista, consulte condições especiais e saiba mais em brickfeno.com.br. Se você quiser ligar, pegue aí o telefone 34 3281 4860. E se você quiser mandar um WhatsApp, anote aí o telefone 34 99188 3001. E também tem o 98686 3002. Brickfeno, o alimento certo para o seu rebanho. Bom, por aqui agora o assunto é o trigo. Alguns estados já contabilizam as possíveis perdas na safra causadas principalmente por aquela geada que atingiu diferentes partes do país no começo do mês de julho. Em São Paulo, a Sara Kirchhoff conversou com o presidente da Câmara Setorial do Trigo, lá do estado, que falou sobre as projeções para a safra paulista e sobre o atual cenário de mercado. Dá uma olhada. É isso mesmo, Nelson Montanha está aqui comigo, presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. Seu Nelson, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi. E nós temos conhecimento de que alguns estados já estão registrando quebra na safra de trigo. São Paulo é um deles? Sim, com certeza sim. Nós tivemos uma reunião agora no início de agosto da Câmara e
em conversa com as cooperativas, que respondem por aproximadamente 65% da produção do Estado, eles apontaram quebras de produção. O grosso da nossa colheita se inicia agora final de agosto e entra por setembro inteiro, e aí no final é que a gente poderá realmente avaliar o tamanho dessa quebra. Mas o número estimado pelas cooperativas foi de 20%, que é um número importante. Uma quebra significativa, né? Com isso, em quanto que deverá rondar aí a produção? Em seguindo, contra a previsão do Instituto de Economia Agrícola de um plantio para uma safra de 275 mil toneladas, nós devemos, em aplicando essa quebra de 20%, nós iríamos para alguma coisa próxima de 220 mil. Eu acredito, eu espero que a gente tenha um pouco mais que isso. Quais as doenças que se mostraram mais preocupantes nessa safra de trigo? Quais cresceram? Quais conseguiram ser reduzidas? O maior evento, houve uma certa apreensão no início com o deslocamento de o que chamam uma bacteriose do centro-oeste e de Minas para São Paulo, que não se confirmou. Eu acho que o nosso maior problema mesmo foi a geada de julho, que estrangulou a planta, pegou a planta numa fase do ciclo que talvez não tenha permitido o grão se desenvolver por completo nas espigas. Então é por isso que agora, só quando maturando, terminando e colhendo, é para ver o que realmente tem dentro das espigas e ver qual o número final que nós vamos ter. Seu Nelson, a gente tem uma combinação de fatores aí, eu queria entender qual que é a conjuntura deles no mercado do trigo, o impacto. A gente tem guerra comercial, que já dura mais de um ano, né, Estados Unidos e China. A gente tem um câmbio extremamente fortalecido com o dólar acima de R$ 4,05, e tem também uma crise econômica na Argentina, que são os nossos principais concorrentes no mercado do trigo. No meio desse cenário todo, como é que fica o trigo brasileiro? Eu diria para você que fortalecido, porque essa associação que você coloca, uma crise na Argentina, que de uma certa maneira fez o produtor argentino reter as vendas, ou seja, diminuiu a oferta na Argentina, houve uma certa elevação de preços lá, e conjugada com o dólar a 4, o nosso custo de importação aumentou, e isso se estende ao que nós podemos pagar ao produto nacional. Lembrando que o Brasil, como um todo, importa aproximadamente 50% do trigo, e dos quais 80% ou 90%, dependendo do ano, vem da Argentina. Então, esse é o nossa base de cálculo para calcular o preço que se pode pagar ao produto nacional. Então, nesse contexto, o produtor nacional se beneficiou. Legal. Tá. E o trigo da Argentina, que a gente comentou, né, ele tem uma fama muito boa. E a Câmara Setorial do Trigo, desde os seus 6 anos, aí, desde o início dela, ela trabalha, tem uma das ações, uma das frentes, que é fazer com que os produtores de trigo aqui do Brasil, eles evitem plantar muitas variedades diferentes, né, do trigo. De lá para cá, ao longo desses 6 anos, o quanto vocês já conseguiram melhorar nesse quesito? Veja, o foco é São Paulo, né? Claro. Pelo Brasil também houve uma conscientização, tanto é que, por exemplo, o produto do Rio Grande do Sul houve uma melhora muito grande na qualidade. É um grande produtor, e houve uma melhora muito grande na qualidade do trigo gaúcho nos últimos 3 anos, mas em São Paulo especificamente, nós tivemos dentro desse trabalho de mostrar para o produtor que ele podia produzir, porque existe demanda, ou seja, liquidez para o produto dele, e que se ele se adequasse às necessidades da indústria, além da liquidez, ele poderia ter um preço melhor, uma vez que os produtos estariam mais adequados ao pronto uso para a moagem, né? E isso surtiu efeito. Nós conseguimos aumentar a produção no estado e quando o clima ajuda, né? E também ter uma produção mais homogênea, ou seja, hoje a relação entre os elos da cadeia dentro da Câmara é muito boa, a conversa é franca e aberta, e o mercado flui muito bem em São Paulo. Para finalizar, tem outra questão que vocês estão trabalhando diretamente, inclusive hoje você falou que tratavam sobre esse assunto na Câmara, que é a questão das micotoxinas, né? Sim, existe, para situar, e aí sim, no caso brasileiro, nós podemos dizer que as normas que nós temos que seguir enquanto indústria,
no nosso produto final, que é a farinha, e depois vai ser transformado em outros produtos, mas na farinha as exigências tanto na parte de micotoxina como de resíduos de defensivos agrícolas é das mais severas do mundo. Quer dizer, nós temos aí equiparados a níveis de Europa, em alguns casos acima do Códex Alimentário, ou seja, nós temos um produto final que atende exigência para qualquer regulamentação. E muita gente não faz a menor ideia disso. Muita gente não faz a menor ideia, mas é uma briga, e isso também tem que conscientizar o campo, porque começa no campo, o próprio grão tem que vir sadio. Tá certo, seu Nelson. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Muito obrigado. Boa tarde. Esse foi, então, Nelson Montanha, presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. Devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Bom, vou para mais um intervalo comercial. Lembrando que se você não participou ainda, dá tempo, manda sua mensagem para o 998631001. E no próximo bloco vou trazer informações para você sobre uma empresa parceira aqui do SBA, que é a Germipasto. E tem também informações sobre o mercado, primeiras movimentações, a expectativa, na verdade, sobre as movimentações do mercado financeiro neste começo de semana. Eu volto já. Já estou de volta e trago informações para você agora sobre soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. Quem participa com a gente aqui te dando todas as informações que você precisa é meu amigo Guilherme Beretta. Bom dia, Guilherme. Olá, Adriano, muito bom dia a você. Bom dia, é claro, você que nos assiste. Primeiramente, Adriano, queria parabenizar Campo Grande aí pelos 120 anos, é isso mesmo, 120 anos de existência da capital morena. Agora sim, vamos falar sobre tecnologia, sobre Germipasto e também sobre máquinas. Afinal, desde 2012 foi o ano de lançamento do primeiro modelo da VDTEC, a VDTEC 190, uma máquina que traz para você economia, praticidade e eficiência na distribuição de semente de pastagem. E quando a gente fala em eficiência, automaticamente a gente liga em uma boa formação da pastagem, a gente liga em uma melhor distribuição de sementes, fazendo com que você tenha aí a maior disponibilidade de forragem para os seus animais. Quando se há esse conjunto de maior disponibilidade, automaticamente nós temos aí maior lucratividade, afinal você pode trabalhar com maior cabeças por hectare ou maior unidade animal por hectare. Essa é a proposta da Germipasto para você ao adquirir a sua VDTEC. Além disso, meu amigo, ela por ser elétrica, você pode acoplá-la na traseira, como nós estamos vendo aí desse trator, como também na dianteira. Em ambas situações, a recomendação é que você coloque um segundo equipamento fazendo a incorporação das sementes. E aí está o grande pulo do gato, né? Porque você vai ter uma economia de pelo menos R$60 por hectare. Sem dúvida nenhuma, um equipamento que faltava para você finalizar com chave de ouro o plantio da sua semente. Olha, quem aproveitou a oportunidade foi o seu Salvini Sawai, um produtor rural, inclusive criador de búfalo lá no interior do Maranhão, adquiriu a sua VDTEC e está, é claro, colhendo bons resultados. Acompanhe aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Nós já usamos a VDTEC há 2 ou 3 anos e para nós é insubstituível. Para nós é uma tecnologia que a gente não tem conhecimento. Eu conheço o mundo. Esse ano passado eu estive na Austrália, Estados Unidos com uma certa frequência, estive na China agora. A gente conhece o mundo e essa tecnologia da VDTEC me parece que não tem igual. Eu não conheço, não tive a oportunidade de ver. A uniformidade, a qualidade do serviço que ela entrega, para mim, nesse momento eu considero nota 10. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, lembrando que é claro que a Germipasto é fabricante desse equipamento da VDTEC, uma máquina, como eu já disse, que traz para você economia, eficiência e possibilidade de fazer a distribuição correta de semente de pastagem. Para você adquirir durante a compra programada esse equipamento, os telefones já estão na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800
647-0050. Aí está o nosso endereço eletrônico também, né, o germipasto.com.br. Para você que quer fazer a sua pergunta, também visualizar o trabalho da Germipasto nas mídias sociais, tanto no Facebook e também no Instagram, você também tem essa possibilidade. E aí sim, meu amigo, você que gosta de vídeos, visualizar cliente satisfeito, Germipasto ao seu alcance, trabalho da VDTEC, acesse aí o YouTube, lá nós temos aí um grande material à sua disposição. Adriano, por hoje é isso, um grande abraço a todos, bom início de semana, é contigo. Valeu, ótima semana para você também, Bereta. E militares brasileiros ajudam agora a combater os incêndios na Amazônia, enquanto o governo federal dá início a uma investigação para apurar desmatamento ilegal. Nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com Walter Pulga Júnior, porque nós tivemos um final de semana conturbado com incêndios e discussões no grupo das 7 maiores economias do mundo, né, Pulga? Bom dia, seja bem-vindo por aqui. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, o que ocorre, Adriano, é que o governo federal decidiu convocar os militares para contribuir, ajudar no combate ao incêndio, notadamente no estado de Rondônia. Até este domingo, o presidente Jair Bolsonaro já autorizou operações militares em 7 estados para combater esses fortes incêndios na Amazônia e responde, lógico, a pedido de assistência de governadores de diferentes estados do país, aliás, estados daquela região, né? Na verdade, é uma resposta que surge também quando os líderes do G7, das 7 maiores economias do mundo, como você lembrou, se encontraram na França e manifestaram graves preocupações com esses incêndios. Bom, há agora a intenção do governo de mobilizar forças para conter e investigar, inclusive, lá na Amazônia, a possibilidade, a perspectiva que se tem é de que tenha ocorrido, de fato, muito incêndio criminoso, muito desmatamento criminoso, viu, Adriano? Agora a Polícia Federal começa as investigações por determinação também do ministro Sérgio Moro. É isso, Adriano. Essa guerra Estados Unidos e China continua prejudicando o preço dos produtos agrícolas por aqui, né? Olha, e continua muito, viu? Essa reação da China aos Estados Unidos, vamos lembrar, o governo chinês anunciou que vai impor tarifas retaliatórias de 5% a 10% sobre um total de 75 bilhões em compras de produtos americanos. E isso vai elevar, lógico, a taxação de produtos como a soja em 30%. E isso, lógico, consequência disso tudo é pressão sobre as cotações do grão na sexta-feira na Bolsa de Chicago. Veja, a soja, com vencimento em novembro na Bolsa de Chicago, já caiu 12,25 centavos de dólar, ou seja, caiu para 8 dólares e 56 por bushel. Parte das tarifas chinesas, segundo anunciou o governo chinês, entra em vigor em 1º de setembro e outra parte entra em vigor a partir de 15 de dezembro. As mesmas datas definidas pelo presidente Donald Trump para aplicação de taxas sobre outros 300 bilhões de dólares de produto chinês. Agora, toda essa movimentação, Adriano, já prejudica também os preços do milho, viu? A queda do preço do milho em Chicago, aliás, já chegou até o Brasil. Essa recente queda nas cotações do milho no mercado internacional começou já a ter reflexos nas negociações do milho no mercado brasileiro, o que pode, lógico, ser negativo para as exportações, apesar, neste momento, de um câmbio favorável, O dólar ultrapassou aí R$ 4,11 na sexta-feira. Isso beneficia frigoríficos, de certo modo, beneficia exportação, mas, de outro lado, atrapalha os negócios aqui. Parte dessa baixa de Chicago foi compensada mesmo pela alta do dólar, Mas isso não é tudo, não. A paridade de exportação do milho do Mato Grosso, com contrato para julho de 2020, que é o principal negociado no momento, apresentou uma queda de 9% em média agora em agosto, isso considerando números de até dia 16, chegando à mínima de R$ 19,63 a saca. Houve uma pequena reação nos preços do milho, mas o patamar ainda é inferior àqueles R$ 22 que nós víamos recentemente. Então, o que ocorre lá fora prejudica e muito, por isso, de olho na informação, os nossos negócios no Brasil. Preço da soja já está sob pressão e o que ocorre com o milho não é muito diferente. Bom, a China alerta os Estados Unidos neste final de semana
para pararem com ações erradas ou enfrentarão algumas consequências, né? A China advertiu fortemente os Estados Unidos neste final de semana a não julgarem mal a situação ou subestimarem a determinação do povo chinês. É um recado para o presidente Donald Trump. Essa guerra parece não terminar, viu, Adriano? E o presidente Trump, de outro lado, reage lamentando não ter elevado ainda mais as tarifas sobre produtos chineses. É o que diz a Casa Branca. Resumindo, o que aconteceu nesta madrugada? Os índices na China caíram e o dinheiro chinês tem o valor mais baixo dos últimos 11 anos com a intensificação dessa guerra comercial. Bom, as bolsas na Ásia vieram em baixa. Tóquio caiu mais de 2,15%, Hong Kong perdeu quase 2%, Xangai recuou 1,17%. Todas as bolsas na Ásia vieram em queda. E agora há pouco, na Europa, o mercado já abria também em queda, embora uma queda mais leve, né? Exceção a Bolsa de Londres, hoje é feriado lá. Veja, na Bolsa de Frankfurt, o recuo do principal índice, que é o DAX, caiu 0,15% logo na abertura. O CAC 40, que é outro índice de referência na Bolsa de Paris, recuava 0,31%. Enquanto isso, o que ocorre aqui? Bom, o dólar passou de R$ 4,11, chegou a bater, na sexta-feira, R$ 4,12, mais alguma coisa, perto de R$ 4,13. Então, o que nós tivemos foi uma alta acentuada do dólar. Dólar passou de 4,12 no encerramento dos negócios e a Bolsa recuou mais de 2%. Resumindo, temos uma movimentação no mercado financeiro que leva em conta que nós já estamos com a nossa Bolsa em queda de quase 6%, considerando aí as últimas sextas-feiras, né? Sempre às sextas-feiras você fecha mais ou menos no negativo acentuado, vamos dizer assim, mais ou menos no acentuado. Já estamos terminando numa faixa muito baixa. Veja, o índice Bovespa já encerrava na sexta-feira. Vamos à tela? Você tem aqui na tela do nosso televisor, nós temos índice Bovespa, opera no fechamento aos 97.667 pontos, ou seja, recuou mais de 2,30% na última sexta-feira. O mercado financeiro internacional, e o Brasil não está fora disso, tem um movimento negativo, dólar deve continuar em alta e a Bolsa deve continuar em baixa com a intensificação dessa guerra comercial. O que parece estar muito distante do produtor brasileiro, não está não. Já altera preços de negociação, já altera mercado financeiro, por isso, de olho na informação. Durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro nacional e internacional. É só acompanhar. Adriano? Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Tá elegante hoje, hein, meu amigo? Tá chique demais. Mas é ficar de olho na informação aí, porque as coisas não estão bem na economia mundial. Uma excelente segunda-feira para você. Bom, por aqui a gente vai chegando ao final desta edição do Bom Dia Produtor. Agradeço demais a sua companhia, deixo aqui um abraço apertado para você. Mais uma vez, parabenizo o Campo Grande pelos seus 120 anos. Amanhã às 7 horas a gente está junto de novo. Eu te espero em mais uma edição do Bom Dia. Até lá, tchau, tchau.